galera, professor Cássio na área trazendo para você mais uma videoaula do nosso curso de Matemática Básica. Vem comigo hoje. Hoje nós vamos falar especialmente de geometria. Top demais! Assunto de hoje é aula 13, polígonos. Hoje, dentro de polígonos, nós vamos falar dos elementos de um polígono e também das diagonais, beleza? Então vamos começar. Vem comigo! Olha só que interessante aqui. Primeiramente, o aluno precisa saber o que é um polígono. Professor Cássio, o que é um polígono? Vamos lembrar, eu sempre gosto de trabalhar isso nas minhas aulas, trabalhar com o aluno a origem da palavra, né? De onde que essa palavra polígono veio? Vamos entender, ó, a palavra poli significa vários e gonos significa lados. Então eu estou falando de polígonos, eu estou falando de figuras que têm vários lados. Show de bola? Vem comigo, ó. Então vamos para a definição. É uma figura limitada por uma linha poligonal simples e fechada. Exemplo está aqui. Mostrei para vocês a classificação aqui de polígonos. Só existe dois tipos de polígono, galera. Vem comigo aqui, ó. Em relação aos tipos, eles podem ser convexos ou côncavos. Ou, em outras palavras, não convexo. É a mesma coisa. Tá, professor Cássio, mas qual que é a diferença básica que você está falando para mim desses dois polígonos? Vem comigo, olha só. Beleza, analise o seguinte comigo aqui, ó. Acabei de colocar o nome da figura aqui. Essa figura eu chamei de A, B, C, D, E. E essa daqui de A', B', C', D' e E'. Por que eu fiz isso? Porque se você observar, né, essa figura aqui, ela tem exatamente 5 lados. Conte comigo, ó. 1 lado, 2, 3, 4, 5 lados. Essa também. 1, 2, 3, 4, 5 lados, correto? Então, as duas figuras, do ponto de vista de número de lados, elas têm o mesmo número de lados. Tá, por que um é côncavo? Por que um é côncavo e o outro é convexo, professor? Como é que eu vou saber isso, né? Se na hora da prova eu tiver uma dificuldade em entender essa teoria. Muito simples. Olha só o polígono convexo. No polígono convexo, se eu pegar qualquer lado desse polígono e traçar aqui uma reta, vou traçar uma reta aqui assim, ó, pegando o lado AB. Olha só o que vai acontecer. O polígono ficou todo do lado de lá. Se eu fizer pegando o lado BC, olha o que vai acontecer. Mesma coisa, ele ficou todo para baixo. Se eu pegar o lado CD, professor, ele vai ficar todo para cá. Se eu pegar o DE, ele também vai ficar todo para cá. Perceba? Se eu pegar o AE, vai ser a mesma coisa, olha só. E esse polígono aqui, quando isso acontecer, a gente pode dizer que o polígono é o quê? Ele é convexo, ele ficou todo para cima. Agora, olha o que vai acontecer se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse polígono A', B', C', D' e E'. Olha, aqui tudo bem, né? Beleza. Ele vai ficar todo do lado de cá? Sim, olha. Ó. Mas olha o que vai acontecer se eu passar no lado A', B'. Olha o que vai acontecer. Vou usar o lado A', B' e vou passar uma reta aqui. O que aconteceu aqui? Perceba que uma parte do polígono aqui, desse segundo polígono, ficou do lado de cá. E outra parte ficou do lado de lá. Toda vez que você conseguir fazer isso, trata-se de um polígono côncavo, ou, até apagou um pouquinho aqui, côncavo, ou não convexo. Beleza? Vamos para o próximo tópico, então. Olha só, galera, dentro, então, de elementos de um polígono, nosso primeiro tópico aqui, né? Nós vamos falar de quê? Eu trouxe aqui um polígono para vocês, né? Trouxe aqui um polígono que tem 5 lados especificamente. E aqui eu vou destrinchar para vocês o que é cada um desses elementos que eu destaquei aqui com as cores diferentes nessa figura. Vem comigo, olha só. Primeiramente, nós vamos falar dos vértices. Professor, o que é vértice? Professor Cássio, explicando para você o que é vértice, eu costumo falar para o meu aluno que é onde forma V, beleza? Se você olhar na figura aqui, tem um V aqui? Tem. 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 Então, é onde forma V. Se olhar na figura, claro, só a figura, esquecendo essas imagens que eu desenhei aqui dentro, tá bom? Esquecendo essas linhas. Beleza, quem são os vértices nesse caso? São A, B, C, D e E. Olha aqui. Uma coisa interessante, vértices geralmente vai ser colocado como letras maiúsculas e as primeiras letras do nosso alfabeto, beleza? Próximo passo, lados. Quem são os lados? Olha, gente, você sabe que lados são o quê? Segmentos. O que é segmento, professor? Vamos voltar sempre nas palavras. Segmento é um pedaço. Como assim, professor? Um pedaço. Por exemplo, se eu pegar o segmento na biologia, eu vou estar falando de um gene. Pode ser um pedaço do DNA, que é o gene. Aqui na matemática, o segmento é um pedaço. Pedaço de quê, professor? Pedaço de reta. Por exemplo, se eu pegar o segmento AB
Ele é um pedaço de uma reta que passa aqui, ó, nesses dois sentidos, tá vendo? Então, o AB é um segmento, é um pedaço da reta. E quantos segmentos eu tenho aqui, ó? Tem o AB, tem o BC, tem do C até o D, né? Do D até o E, tá aí, e do E até o A, fechando a figura, concorda? Então, se ela tem 5 lados, com certeza ela tem 5 vértices, com certeza ela tem também 5 lados ou 5 segmentos. Então, tranquilo? Bom demais. Olha, ângulos internos. Quem são os ângulos internos? Primeiro, interno é porque está dentro, tá bom? Eu destaquei para você aqui de verde. Tá dando para enxergar aí na câmera, beleza? Destaquei de verde. Então, quem são os ângulos internos aqui? Geralmente, galera, fica ligado nisso aqui, ó. Eu coloquei, por exemplo, aqui o primeiro ângulo ABC. Perceba que eu coloquei aqui, ó, um chapeuzinho no B. Então, o ângulo sempre é falado assim. Você pega 3 letras, tá bom? Sendo que a primeira letra é de onde você está saindo. Estou saindo do A. Estou indo até o B, perceba. E do B eu vou até o C. De quem que eu estou falando? Do A, do B ou do C? Estou falando da letra que está no meio, que nesse caso é quem? O B. Então, estou falando do ângulo B. Beleza? Perceba quando eu vou falar do ângulo C, o que que eu usei? B, saindo do B, fui até o C, e do C eu fui até o D. Legal, né? Show de bola, pois é. E aí, quem mais? E assim por diante. C, D, E, eu estou falando do D. D, E, A, eu estou falando do E. Tranquilo? Quantos ângulos internos eu tenho, professor Cássio? Tenho 5 ângulos internos também, tá bom? Havia faltado o ângulo CDE que eu acabei de completar. E o ângulo CDE também, beleza? Saí do C, fui até o D e voltei no E. Tranquilo? Ângulos externos. Muito fácil. São os ângulos que estão fora da figura. Mas fora de qualquer jeito? Não. Eles são os ângulos, são os segmentos que o quê? São prolongamentos dos lados desse polígono. Por exemplo, se eu pegar o lado AB, se eu fizer um prolongamentozinho no lado AB, com essa setinha que eu estou mostrando, eu formo um ângulo externo. Nesse caso aqui eu chamei o ângulo externo de Ezinho B, quer dizer, ângulo externo do B, tá bom? Se eu fizer um prolongamento de B até C, o B até C acaba aqui. Se eu continuar, eu formo um ângulo externo, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, eu chamei de EC, quer dizer, ângulo externo, é o externo do ângulo C, tranquilo? Se eu fizer um prolongamento aqui, é a mesma coisa, eu vou ter um ângulo externo. Se eu fizer um prolongamento desse lado aqui, também eu vou ter um ângulo externo. E se eu fizer um prolongamento desse lado aqui, eu também vou ter um ângulo externo. Quantos ângulos externos eu tenho, professor? 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola? Vamos para o próximo tópico. Vem comigo. Olha só, galera, nesse terceiro tópico, então, nós vamos falar sobre as diagonais de um polígono, né? Esse vai ser o assunto aqui agora. Mas, primeiramente, vamos entender o que são diagonais. Olha, diagonal é um segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Como assim, professor, consecutivos? Consecutivo é o mesmo que um após o outro, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, aqui o vértice A e o vértice B, eles são consecutivos? Sim. Por quê? O B vem depois do A. Se eu pegar o vértice A e o vértice C, eles são consecutivos? Não, porque entre o vértice A e o vértice C tem quem? O vértice B, tudo bem? Então, o que é um diagonal? É um segmento de reta, quer dizer, um pedaço de reta, que une 2 vértices não consecutivos, ou seja, que não são um após o outro. Olha só, o A e o C é um exemplo de uma diagonal. O A e o B não formam diagonal, formam em cima do próprio lado aí, beleza? Aí eu fiz um esquema aqui rapidinho, com 3 figuras geométricas, né? Uma figura que tem 4 lados, é um quadrilátero, né? Esse aqui tem 5 lados, é um pentágono, e esse aqui tem 6 lados, é um hexágono, tá bom? Já adiantando para vocês. E como é que é o esquema, professor, para entender essa fórmula, que às vezes vem a fórmula no livro e o aluno fica um pouco perdido, sem saber como é que ele faz para entender essa fórmula. Só decorar não é a minha filosofia. Geralmente eu gosto que o aluno entenda da fórmula. O que essa fórmula está dizendo para você? Primeiramente, D é o número de diagonais que nós estamos procurando, tá? Fique ligado aí. E N é o número de lados do polígono que você está trabalhando, beleza? Por exemplo aqui, quem que é N nesse caso? Tem quantos lados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, N aqui é igual a 4. N igual a 4. Nesse caso aqui, o N é igual a 5. E nesse caso aqui, o nosso N é igual a 6. Mas vamos entender por que essa fórmula está assim. Vem cá. O macete é o seguinte. Você vai escolher um desses vértices e vai ligar os outros vértices que você conseguir, né? Então, vem cá. Vamos fazer isso em cada um deles. Eu vou escolher um vértice só. Escolher só o vértice A, por exemplo.
em cada um deles e vamos ver, saindo do vértice A, quantas diagonais eu consigo formar no quadrilátero, no pentágono e no hexágono. Vamos lá. Olha só, galera. Então, complementando a figura aqui, eu já fiz o desenho para ela ficar um pouco dinâmica, né? Eu percebi o seguinte. Nesse primeiro polígono, que tem 4 lados, pode perceber aqui, perceba que nos 3 eu escolhi o vértice A como referência, tá? Nesse daqui, eu só consegui traçar uma única diagonal do vértice A até o vértice C, beleza? Foi a única coisa que eu consegui fazer. Não dá para juntar, não dá para ligar o A com o B, que é o próprio lado, beleza? O A com o D é o próprio lado também, então só consegui uma diagonal. Então vem cá, vamos colocar aqui embaixo esse dado. O número de diagonais que saem de cada vértice, nesse caso aqui, como eu escolhi o A, só saiu uma diagonal do A. Então vou colocar assim, ó, uma. Ah, professor, e se você tivesse escolhido o B? Mesma coisa, olha só. Se eu tivesse escolhido o B, ele só conseguiria ligar ao D. Ligar o C não dá, ligar o A não dá, só teria uma diagonal também. Então tá aqui, beleza? Vamos para o próximo passo. Nesse pentágono aqui, a partir do vértice A, eu consegui ligar quantas diagonais? Eu consegui ligar A, C e de A até D. Perceba? Vértices não consecutivos. Então, a partir do A, eu consegui quantas diagonais? 2 diagonais, não é isso? E desse caso aqui, o terceiro caso, a partir do vértice A, eu consegui ligar ao C, uma. Do A até o D, 2. E do A até o E, 3. Então, eu consegui, a partir do vértice A, eu consegui 3 diagonais. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se eu escolher, por exemplo, pelo A, eu tirei uma. Pelo B, eu vou tirar mais uma diagonal. Então, eu vou ficar com 2, né? Então, perceba, ó. Vou até fazer aqui a mão aqui, só para você entender, ó, o que vai acontecer. Se eu começar do B e ligar até o D, eu vou ter outra diagonal. Então, até agora, 2. Beleza, e se eu passar para o C? Olha, mas do C para o A eu vou contar. Imagina, eu vou contar, passar que eu liguei do C para o A. 3, tá? E do D para o B, 4. Só que, na verdade, o que está acontecendo aqui? Perceba você que quando eu liguei o A até o C, é a mesma coisa de eu ter ligado o C com o A. Não é isso? Quando eu liguei o B até o D, é a mesma coisa de ligar o D com o B. Não é verdade? Por isso que na fórmula nós temos o quê? Dividido por 2. Por quê? Porque você acaba simplificando isso aqui, né? Purificando, por assim dizer, o número dobrado de diagonais que você contou. Aí você poderia falar para mim, professor, por que então na fórmula tem n-3? Muito simples. Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer essa relação aqui agora. Olha comigo, ó. Quantos lados tem essa figura mesmo? 4, né? Beleza. Qual foi o número de diagonais que saiu de cada vértice? 1. Alguma relação aí? Não. Vamos fazer mais um exemplo. Ó, quantos lados tem essa figura mesmo? 5, né? Qual o número de diagonais saiu de cada vértice? 2. E aí, qual é a relação de 4 para 1, de 5 para 2? Número de lados menos 3. Simplesmente isso. Mais nada. Vamos ver se na 6 também vai dar certo? Olha só. Essa figura aqui é um hexágono. Quantos lados ele tem? 6. Quantos diagonais saiu de cada vértice? 3. Que é justamente 6 menos 3. O n não é 6 nesse caso? 6 menos 3 dá 3. Fantástico, não é? Interessante. É para isso que serve essa fórmula. E o aluno pode perguntar, por que você multiplica por n? Porque n não é o número de lados. Eu vou ter que fazer isso aqui com o A, com o B, com o C e com o D. Então, se ele tem n lados, que é 4 lados, então vai ser n, vai ser 4. Se o n for 5, aqui vai ser 5. Se a figura tiver 6 lados, aqui vai ser 6. E assim por diante. É o número de vezes que eu vou fazer esse mesmo processo que eu acabei de explicar para vocês, beleza? Agora fica ligado que vai vir uma questão de aplicação para você entender, ó, como é que aplica esse conteúdo. Show de bola? Vem comigo!